Esse é o projeto VoicePen to Deployer da disciplina de Oficinas de Integração 2. Muitas pessoas idosas ou com dificuldades motoras não conseguem escrever nem mesmo frases simples. Dessa forma, muitos deles ficam extremamente limitados, até dentro de suas próprias casas, não tendo condições, por exemplo, de deixar um lembrete para seus cuidadores ou até para si mesmos. Essa dependência muito grande gera sentimentos de frustração e invalidez. Pensando nessas pessoas é que foi criado o VoicePen, um dispositivo capaz de realizar a captação e a interpretação da fala do usuário para uma escrita dessa fala em um papel fixado. Esse dispositivo é composto por um sensor de voz, que capta as falas do usuário, o microfone é ligado a um microcontrolador Raspberry Pi, que processa a fala e interpreta o áudio para, posteriormente, controlar os motores que movimentam a caneta, a fim de escrever a fala em uma folha de papel. Desenvolvimento. A estrutura mecânica contém duas partes, a base da maquete, em MDF, projetada em software CAD, e o braço mecânico, com caneta e servos motores conectados a hastes leves de madeira. O hardware utilizado no projeto consiste em um microcontrolador Raspberry Pi 3, um microfone USB interno a uma webcam e 3 servos motores SG90. O software do projeto é composto por 4 módulos interconectados, que seguem uma sequência de ações. Inicia-se pela captura e interpretação da fala do usuário, seguida da conversão da fala em texto. A segunda consiste na geração de uma imagem contendo o texto processado. Em seguida, essa imagem é mapeada de forma a obter as coordenadas dos traços que compõem as letras. E por fim, são controlados os motores que movimentam a caneta, seguindo o mapeamento feito em uma folha de papel. No primeiro momento, foi feita a integração entre estrutura mecânica e hardware, com a confecção do braço e seu acoplamento à base da maquete. Após alguns testes básicos, ocorreu a integração entre software e hardware, permitindo o funcionamento do dispositivo conforme mostrado a seguir. Após a inicialização do dispositivo, que leva cerca de 1 minuto, ele começa a detectar falas do usuário caso elas existam. Um detalhe importante é que as falas precisam ser em inglês para serem compreendidas nesse nosso sistema. Caso nada seja ouvido, ele continua de prontidão aguardando falas. Após detectar uma fala, o dispositivo continua ouvindo o usuário por 10 segundos, que é o limite máximo de tempo que uma frase pode durar. Passados os 10 segundos, a frase é processada. São buscadas palavras-chave na fala, uma para salvar a frase numa fila de frases, que é a palavra over, que deve estar situada no final da sentença. Outra, a expressão over and out, também no final da sentença, mas essa para adicionar a frase à fila e iniciar o processamento da fila para posterior escrita de cada uma das frases salvas. Frases que não contêm palavras-chave, de armazenamento ou de impressão são descartadas e o dispositivo fica novamente de prontidão, aguardando falas. Uma vez que a palavra-chave de impressão foi detectada, o sistema gera uma imagem contendo as frases armazenadas na fila. Essa imagem consiste de um fundo branco com as letras pretas, similar a um texto impresso, e com as devidas dimensões para caber a escrita na folha física anexa à maquete. É com base nessa imagem que é feito o mapeamento das letras, buscando os pixels pretos, que são os caracteres, e armazenando as coordenadas dos pontos de início e fim de cada traço que compõe um caractere. Por fim, é realizado o controle dos motores. Um motor é um atuador mecânico que recebe um sinal de controle com certa largura de pulso, verifica sua posição atual e movimenta o eixo até chegar à posição desejada, tudo com velocidade constante. Com base nesse funcionamento, é possível fazer o movimento controlado da caneta, utilizando 2 motores, um para o ombro e outro para o cotovelo. Há ainda um terceiro motor que controla o contato entre a caneta e o papel. Para a movimentação da caneta, é feito o cálculo da largura de pulso necessária para levar o braço da posição atual até o destino, escrevendo ou não ao longo do caminho. Cada movimento do braço é dividido em vários movimentos menores, para aumentar a precisão da escrita e diminuir o impacto da esterese no sistema, o que implica um tempo elevado da escrita. Help me. Over
and out. I am hungry, over and out. Get some apples, over. This is a sentence without any keywords. Please, over and out.
Dificuldades encontradas ao longo do desenvolvimento. O orçamento limitado, que restringiu a compra de componentes melhores. Controle simultâneo dos servomotores, com larguras de pulso diferentes. Ajuste da área de impressão, da velocidade e da qualidade da escrita, diretamente relacionados aos servomotores escolhidos para o projeto. E a geração dos caminhos a serem percorridos pela caneta e seu ajuste para a área de plotagem. As limitações do VoicePen são a área de impressão, que precisou ser reduzida para que os servos operem na faixa ideal, a velocidade da impressão, que precisou ser reduzida para obter um texto legível, o tamanho das frases e o comportamento não linear dos servomotores, que leva a esterese e menor precisão na escrita. Para contornar esse problema, há um pequeno intervalo de tempo entre pulsos de controle de cada servo, o que leva a caneta a fazer o movimento serrilhado percebido no vídeo. O custo total do projeto foi de R$ 534,30, com uma boa parcela sendo o valor do microcontrolador. Cronograma. O cronograma foi feito de acordo com as datas de entrega de cada parte do projeto, a fim de manter um controle dos tempos gastos, estimados e do cumprimento de tarefas. O grupo seguiu o cronograma desde o início do projeto e, de maneira geral, as horas planejadas e trabalhadas ficaram bem próximas, pois algumas tarefas que demandaram menos tempo que o esperado compensaram as tarefas que necessitaram de mais horas que o previsto. Conclusões e trabalhos futuros. O objetivo da disciplina foi atingido com sucesso, com o desenvolvimento de um sistema computacional integrado, feito em equipe, agregando e colocando em prática conhecimentos de diversas áreas, capaz de resolver um problema, dar mais autonomia a idosos e pessoas com dificuldades motoras. Também ficou evidente a importância de elaborar e seguir um cronograma completo. Levando em consideração as dificuldades encontradas e limitações, há a possibilidade de melhoria do projeto em relação aos seguintes aspectos. Trocar os servomotores com engrenagens de nylon por outros com engrenagens metálicas, com maior torque e robustez, ou por motores de passo, o que implicaria em um aumento significativo no custo total. Substituir a estrutura de um braço articulado por 2 trilhos, que simulariam o comportamento de uma impressora, feitas as modificações necessárias na estrutura mecânica. Mudar a estratégia de obtenção dos caminhos, utilizando um dicionário com comandos para todas as letras possíveis.